Olá, signo de Sagitário, sagitarianas e sagitarianos, sejam bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, o universo te trouxe, né? Então atenção à nossa leitura do canal que se chama Tríade da Alma, tá? É uma leitura voltada para os três pilares do nosso cotidiano, tá? Signo de Sagitário, que é o particular, familiar e profissional. Ressoou a leitura justamente para os próximos 7 dias, né? E a Tríade da Alma, ela é uma correlação dos três pilares que tem a ver com o seu interior, que é tudo ligado ao seu particular, tá bom, signo Sagitário? Também o interior, né, que é o seu particular, é interligado ao familiar, que está relacionado às relações, perfeito? E que coexistem e influenciam diretamente no seu profissional, e aí vem as realizações, tá bom? Então, ao longo de é um estudo que foi realizado ao longo de quase 5 anos, e aí eu estou trazendo esse novo formato de leitura do baralho cigano, né, de 36 cartas, né, para o nosso âmbito cotidiano para os próximos 7 dias. Então, só tire somente o que ressoar positivamente para você, tá bom? Signo de Sagitários. Vamos lá, universo, por favor. 2 cartas, Tríade da Alma para o pilar particular para o signo de Sagitário. Por favor, primeira carta. Não foi? Por favor, universo, uma carta. Caiu aqui. Nuvem. Carta da nuvem. Rei de paus. Rei de paus. Rei de paus. Estabilidade, né? Estabilidade. Com uma situação mais de... por hora, vamos lá. Segunda carta para a Tríade da Alma para o signo de Sagitário, tá? Pilar do particular. Já saiu aqui, Rei de paus, nuvens. Vamos lá, por favor, mais uma carta. Por favor, universo. Carta do cigano. Cigano, presença masculina. As de copas. As de copas. Então, sagitariano, o que eu tenho, a gente pode ter aqui para os próximos 7 dias, né? Para os sagitarianos e sagitarianas, né? Então, assim, vem muito uma ideia de instabilidade, mas com uma presença masculina. Então, você pode estar passando por algum turbilhão, tá certo? Algum turbilhão no seu âmbito familiar, no seu âmbito profissional, por favor, tá? Seu âmbito profissional, que possa estar gerando até uma certa confusão, né? Às vezes, quando vem uma estabilidade, que é a casa da nuvem, né? A carta da nuvem aqui, né? E dá mais com a questão do paus, que remete à ação, criatividade, à espiritualidade, né? Então, eu acho que a ação que a gente pode tomar aqui para esses próximos 7 dias, para essa turbulência que você está passando em sua vida, tá? Signo de Sagitário, é justamente uma pausa necessária. Tá? Uma pausa para você colocar as ideias no lugar, seja até mesmo para poder analisar um relacionamento que você está passando, o companheirismo dos seus colegas que estão ao seu lado, não é mesmo? Então, assim, diante dessa instabilidade que pode estar causando a confusão, até que a nuvem, né, passe, né, porque tudo passa, né? Então, assim, tem a pausa. Uma pausa eu acho que é muito... como é que fala? É necessária, porque aí eu vejo duas vertentes para a dinâmica dessa leitura dessas 2 cartas, tá? Sagitário, tá? Uma dinâmica fala justamente de um homem, tá? Uma presença masculina mesmo, tá? Que pode estar chegando na sua vida nesses próximos 7 dias, que com uma condição, uma presença masculina de liderança, perfeito? Que possa te nortear por este momento de instabilidade, sabe? E o mais interessante é porque você tendo aqui o As de Copas remete muito à questão da ação. Então, com certeza, um grupo que essa dinâmica dessa leitura está propondo é justamente nessa estabilidade que vocês estão passando, perfeito?
vocês vão ser ajudados. Vão ser ajudados por uma presença masculina, perfeito? E que ela tem a sua essência é de liderança. Então ele vai te orientar nessa caminhada para você sair dessa tempestade que você está passando, desse momento de confusão. E é uma pessoa que vai ser muito presente. É uma pessoa que vai ser muito presente nos próximos 7 dias de vocês, tá certo? Signo de Sagitário. E a outra dinâmica que eu vejo para um grupo, né, de sagitarianos e sagitarianas, é que justamente serão a própria... Você, Sagitário, do signo de Sagitário, serão justamente a força motor para sair desse momento de turbulência. Você, justamente. Porque você tem uma liderança interna nata sua, certo? Então eu estou falando de gênero, do gênero assim, de uma presença de essência masculina, perfeito? Então assim, que tenha liderança, que sabe que a sua jornada não foi em vão, entende? Que a instabilidade é mais uma forma de você justamente ganhar experiência e seguir em frente, sabe? Então, a conotação são para duas dinâmicas desses dois grupos que eu estou citando para vocês, tá? Nesse ambiente aqui particular para o signo de Sagitário. Notícias medianas, né? Tá bom, Sagitário? Então vamos lá agora para o segundo pilar, que é o pilar familiar da Tríade da Alma, leitura de Tarô Baralho Lenormand para o signo de Sagitário. Por favor, universo, 2 cartas. Não foi. Caiu, foi um monte de carta aqui, pessoal. Só uma virada. É invertido, viu? E não... Cavaleiro invertido. 9 de copas invertido. Cavaleiro invertido. Só um minutinho, pessoal. Só pegar as cartas aqui. Que alguns caíram no chão. E caíram totalmente viradas aqui, ó. Não contam. Obrigado, universo. Bom, 9 de copas, cavaleiro invertido, né? O cavaleiro é movimento, tá? Você tá com o movimento travado aí. Vamos iniciar, né? Já no âmbito familiar, no movimento travado aí. Vamos ver a próxima carta. Tríade da Alma, segunda carta para o pilar familiar, por favor, universo, para o signo de Sagitário. Caiu. Eita lá aí. Carta dos ratos. Perda. 7 de paus. Ixi. As leituras, infelizmente, né, a gente tem que seguir. Eu tento amenizar quando é uma situação um pouco desgastante como essa aqui, tá? Porque a gente está falando aqui justamente do cavaleiro invertido, que é um movimento travado. Você está com algum movimento travado na sua vida. E justamente a carta dos ratos, né, ainda mais para a questão do 7 de paus, é perda. Então, no âmbito familiar, com certeza, certo? Com certeza, eu vou para uma única dinâmica para um grupo aqui, tá certo? Alguma perda de um ente querido, tá? Signo de Sagitário. Então, realmente, essa perda, tá, desse familiar, desse ente querido, no momento, para os próximos dias, ela está trazendo um grande atraso para a sua vida, certo? Se você estiver ainda no processo de luto, se abstenha das minhas palavras daqui para frente, tá bom? Mas se você ainda vive um luto de anos, né, após a perda do ente querido, isso está te causando um certo atraso, perfeito? Então, da mesma forma, aí, só para pontuar para vocês, né, a Tríade da Alma foi criada por mim ao longo de quase 5 anos, né, com base em todo o meu estudo da Cabala, que é ligado com a árvore da vida, né? E os 22 caminhos que são correlacionados na Cabala da árvore da vida são correlacionados às 22 cartas maiores, dos arcanos maiores do tarô, perfeito? Então, eu estudei Cabala, estudei tarô e
comecei justamente a vivenciar também o baralho cigano para o cotidiano, tá certo? Então, e eu sou também, minha base de estrutural também é o espiritismo, tá? Então, até puxando um pouco lá da leitura do baralho cigano, baralho Lenormand aqui agora, para você que está ainda há longos meses e anos curtindo essa perda desse ente querido, isso está te atrasando. E está atrasando ele também do outro lado. Perfeito? Então, uma sugestão que eu posso passar para vocês, sagitarianos, procure um centro espírita, certo? Vá lá, leve o nome desse ente querido que já se foi, tá certo? Peça vibrações para ele, coloque a data, o local onde foi o falecimento dele, tudo, para que ele possa seguir a sua caminhada, entendeu? Porque também ele pode até mesmo estar te obsediando, certo? Porque às vezes a visão lá do outro lado da vida é diferente. E isso eu estou falando de vários conceitos de ensinamento, entendeu? Seja na roda de Sansara ou fora da roda de Sansara, aqui eu estou falando é o pós-vida, perfeito? Então, se você tem alguma crença ou então algum hábito, certo? Que possa ajudar esse ente querido que já desencarnou, já está no além, faça. Tá certo? Faça, tá? Mesmo que seja ressonância, mesmo que seja Ho'oponopono, mesmo que seja números numéricos, entendeu? Porque realmente há várias ferramentas universais disponíveis para nós, no decorrer da nossa experiência terrena, e que a gente até desconhece, mas ela tem todo um efeito em volta da nossa vida, porque o eu, né? O seu Malkut, né? da Cabala fala muito bem isso, né? Que trabalha junto, que é o seu reino, né? Que inicia toda a árvore da vida, assessorado pela Shekinah, né? Que é a presença divina do Criador, né? Você que comanda tudo. Então, por favor, tá? Signo Sagitário, no âmbito familiar, há uma carga muito grande sobre vocês nesse exato momento, tá? Principalmente para esse ente que é tão bem quisto para vocês, que se foi, perfeito? Então, tá te atrasando, tá atrasando ele também, tá bom? Tome uma ação, tá certo? Tome uma ação, é necessário deixar que as águas levem, certo? Mas que você só mantenha no seu coração o amor que você sentiu por aquele ente que se foi, tá bom? E siga novos passos daqui em diante, tá bom? Signo de Sagitário, até agora não são boas, no âmbito particular você está com problemas dessa turbulência que você está passando, mas vai vir ajuda, né? Já foi pontuado para você. Ou você vai ser o gerador dessa própria mudança, né, no âmbito particular de vocês. No familiar, essa perda que você está doendo até hoje para você e você precisa de ajuda, até mesmo, voltando a repetir, se você quiser, vá em locais que você consiga um passe energético ou então uma restabilização energética, entendeu? Então você tem vários recursos atualmente para você conseguir sair disso, né? Nossa, eu sempre falo que a tríade da alma é que você, isso com base no estudo, né, da que eu já fiz da Cabala, tá bom, pessoal? A tríade da alma é uma questão toda energética para o caminhar dos seus próximos 7 dias. E essa energia muda, tá? Ela muda, como ela muda para 7 dias? Ela muda para 30 dias e 1 ano, perfeito? Então, assim, o que eu posso pedir para vocês é que tentem entender que a tríade da alma você tem os 3 pilares, tá bom, signo Sagitário? Particular, familiar no meio e o resultante que é o profissional, perfeito? Nenhuma das 3, Sagitário, nenhuma das 3 vai estar 100%. Mas pelo menos você pode trabalhar para que uma esteja 100% e as demais você trabalhe para ter o equilíbrio. A caminhada terrena é essa, porque da mesma forma que um pilar ele vai estar justamente acessível a você, vai estar estabilizado, para te trazer um mínimo de conforto, para que você continue a batalha dos outros 2 pilares. É o que está acontecendo aqui para Sagitário, tá? Sabe? Então eu espero que esses 2 pilares, por exemplo, o pilar aqui, o pilar inicial, né, o que é o pilar, a gente não fez ainda o profissional, né? Tá faltando profissional aqui. A gente não fez o pilar profissional, mas olha só, o pilar particular, você está numa turbulência, mas alguém vai te ajudar, ou você vai sair dessa dos próximos 7 dias, é fato, mas não temos boas notícias no âmbito familiar, não é mesmo? Então, assim,
nunca um dos pilares vai estar praticamente assim, você vai ser um ascensionado no dia que você conseguir realmente ter um dos pilares 100% e os outros dois totalmente equilibrados, perfeito? Mas de estar aqui é para poder ajudar sempre, então eu espero estar sempre aqui, todo dia postando o vídeo de cada signo, para que possa ajudar a todos vocês nos próximos 7 dias, combinado? Vamos lá então para finalizarmos. Pilar profissional que está faltando, a tríade da alma. 2 cartas, por favor, universo, para o signo de Sagitário. Vamos lá, pessoal. Antes, pessoal, muito interessante, tá? Eu sempre costumo associar também, acabei de olhar aqui para baixo, aqui, os signos, tá? Os signos aqui que eu posso passar para vocês, nesse momento de turbulência que vocês estão passando aqui no âmbito particular, tá, pessoal? O âmbito particular, tá? São signos de Áries e Gêmeos, tá? Então, essa força masculina que possa estar vindo para te ajudar, tá? Vai ser um geminiano ou um ariano, tá bom? E nesse processo desse ente que desencarnou já, que não está mais presente em você e você tá nesse processo de luto, dessa perda, tá certo? Então, com certeza, é um virginiano ou um sagitariano, tá bom, pessoal? Então, já dá para definir bem, né, os grupos que essa leitura vai se encaixar aí, perfeito? Então, vamos lá. Voltando agora, finalmente, vamos lá finalizar. Tem mais uma carta, peraí. Esqueci de pegar mais uma carta do chão aqui. Agora, 2 cartas, tríade da alma para o signo de Sagitário, pilar profissional. Vamos lá, universo, 2 cartas. Não foi? 2 cartas, universo. Anel. 2 viradas aqui, não, são 3 viradas. Carta do anel, pessoal, deixa eu pegar as cartas aqui que caíram. Não viraram. Carta do anel, pessoal. Compromisso, hein? Compromisso. E nós temos aqui o As de Paus. As de Paus é ação, tá? Ainda mais o âmbito profissional, é ação, hein? Opa! Ação, hein? Coisa boa, hein? Sabe que é coisa boa? Vamos lá, vamos fechar então. Tríade da alma, pilar profissional para o signo de Sagitário. Última carta, por favor, universo. Caminhada e que bacana, rainha de ouros, signo de Sagitário, lembra que eu falei com vocês? Nem sempre, né, os 3 pilares, né, não vão estar 100%, pelo menos um vai chegar a estar sempre 100% ao longo de 7 dias, entendeu? E os outros 2 a gente tem que equilibrar. E olha que bacana, como é que ficou esse fechamento aqui para vocês, signo de Sagitário, para o âmbito profissional, compromisso e escolha. É isso mesmo, pessoal. E ainda nós temos aqui a dama de ouros, parte material, financeira e profissional. Sagitário, coisa boa vindo para os próximos 7 dias, hein, gente? Gostei do pilar profissional aqui para o signo de Sagitário. Então, assim, pode ser justamente uma questão de sorte, né? Pode ser uma questão de novos contratos, né? Para você que é PJ, né? Então, podendo ser uma questão de novos contratos, né? Sendo profissional PJ, então sempre tem uma questão da carta de alerta, ainda mais da dama de ouros, né? Que é cuidados com os contratos, tá? Coisa boa vindo, você pode esperar, vai vir coisa boa, perfeito? Então, cuidado com as entrelinhas dos contratos, tá bom? É a dica da rainha de ouros, tá bom? Porque é uma escolha que você vai ter que fazer e com certeza é uma nova aliança que está para surgir para você, tá? Seja no ambiente profissional, né? Seja até no ambiente de finanças para você, certo? Então depois, até porque parece, eu vou falar depois justamente sobre os números da sorte, tá? Tanto a intuição quanto a leitura das 6 cartas, combinado? Mas tô vendo só coisa boa.
tô vendo só coisa boa, porque é um período de 7 dias de escolha para você, de novas oportunidades, tá certo? Reconhecimento, né? Por causa da escolha, né? E dos caminhos novos que você vai trilhar, perfeito? E muito cuidado com esses novos contratos sendo PJ, né? Com as entrelinhas, certo? E também para quem você pessoa física, né? Que é CLT, eu acho que cuidado, vão ser propostas tentadoras, perfeito? Propostas tentadoras sagitarianas e sagitarianos, tá? Mas estudem a empresa, tá? Tem um alerta aqui, porque as oportunidades vão ser muito interessantes, tá certo? Mas cuidado com as obrigações excessivas. Estudem justamente como é a empresa, pesquisem sobre as empresas para você fazer a melhor escolha. Perfeito? Muita cautela, porque vai vir muita coisa, não é uma não, pode ter até 2 ou 3 propostas novas para você nesses próximos 7 dias, tá bom? Signo de Sagitário. Que bacana, que bacana. Ah, falando aqui justamente da influência, né, de quais signos que podem influenciar aqui a sua ação, me vem muito Libra e Aquários. Libra e Aquários. Então, vocês vão receber boas notícias justamente dos signos de quem é de Libra e de quem é de Aquários, tá certo? Oh, que notícia boa, Sagitarianos. Nossa, que notícia bacana, ainda mais nessa situação que está passando. Períodos de confusão, né? Mesmo vai ter ajuda para vocês, tudo, né? Mas um momento muito de estabilidade, né? De bloqueio, né? Tudo. E ainda você agora nesse problema familiar que você está passando, né? Dessa perda desse ente querido, tudo, né? Que tá te causando muita dor, tá causando dor pro lado de lá também. O seu trabalho tá bombando, signo Sagitário, top demais, pessoal. Muito bom, muito bom. Então, como eu comentei para vocês, a Tríade da Alma é um trabalho que foi realizado ao longo de 5 anos. A gente também faz justamente a mensuração aqui de números da sorte, tá certo? Use com sabedoria, perfeito? Então, os números aqui das cartas, tá? Números 6 e 28, perfeito? Números aqui, os outros números aqui, mesmo que esteja virado, tá? O cavaleiro virado é o 1, perfeito, pessoal? E o 23. Perfeito? E para os últimos 2 números é 25 e 22, tá bom? Signo de Sagitário. Muito bom ter vocês aqui, viu, Sagitário? Vamos lá também para finalizar a nossa leitura, tá? Já se estendeu-se bastante, tá? Para este período, ainda mais visando, né? Essa energização no âmbito familiar que você está precisando, certo? E nessa turbulência está passando no ambiente particular. E esses novos contratos que vão chegar para você, essas novas oportunidades, né? Mas que tem a cautela, que eu já falei lá atrás, perfeito? De analisar tudo com calma. Não vá. Pergunte tudo antes de querer dar o sim para qualquer coisa. Cuidado, cautela, tá? Mas é muita abundância, muita coisa boa que vai vir para vocês, tá? Aqui na Tríade da Alma também, eu costumo orientar o uso de algumas pedras e cristais, se você acreditar realmente, porque tudo é energia, tudo é energia. A gente precisa justamente dos mecanismos que possam potencializar essa energia que está em nosso Malkuth, que é o nosso reino, né? Então, a pedra que eu posso orientar para você pelos próximos 7 dias, se você tiver, perfeito, é a turmalina. Perfeita para esse processo de desamarração espiritual, certo? Perfeito para esse ancoramento dessa força masculina que vai te ajudar com liderança, sair dessa turbulência que você está passando, perfeito? E justamente a turmalina abre caminhos. A turmalina, ela tem um poder tão assim equilibrado, diferente da obsidiana. A obsidiana é só em muitos casos extremos que eu coloco aqui no canal, ainda mais para o âmbito profissional, tá? Mas agora, ainda mais esse processo de equilíbrio, você precisa ter muita paciência, justamente vigilância, né? Como é que eu vou te falar assim? Equilíbrio para fazer essas escolhas, turmalina, tá bom, pessoal? Falando, né, de vigilância, arquétipo do falcão,
Se você gosta de colocar arquétipo no seu celular tudo, procure o arquétipo do Falcão e veja todas as suas qualificações, tá bom? E por último, a cor, né? Uma cor que dá mais que possa trazer toda essa esperança da renovação, né? Das coisas novas que vão vir para você, se você puder usar durante a semana, o verde, né? Vai trazer equilíbrio, né? E o verde está muito ligado com o chakra cardíaco, né? Que é o que está acontecendo muito no seu âmbito familiar, né? Então, use bastante verde, tá bom, Sagitariana? Vai te ajudar, não vai te fazer mal nenhum, tá, gente? Então, são orientações aqui que as cartas nos orientam aqui, tá certo? Ah, tem uma intuição, segunda intuição de números da sorte também, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Números 1, 10, 20, 28, 36... 47. Pronto. Qualquer coisa, volta o vídeo aí para você anotar quais são esses números, tá bom? Gente, agradeço a todos vocês, sigam o Sagitário, que nos acompanharam até esse momento, tá bom? Que vocês possam nos acompanhar. Por favor, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, tá? É muito importante. O canal é novo, tá bombando nas outras mídias e a gente precisa dessa ajuda de vocês aqui no YouTube. Por favor, tá, pessoal? Se inscrevam, ativem as notificações, tá bom? E façam o triplo C. Tá, pessoal? Triplo C, que é justamente curta, compartilhem e comentem. E, se possível, sempre tem uma mensagem que eu gosto justamente de levantar, né, nas minhas vibrações, né? Eu procuro mensagens que possam cair de paraquedas aqui para o signo que eu vou fazer a leitura e tomara que ele ressoe com a leitura. Então, o que eu tenho de mensagem que eu levantei antes da leitura de vocês? Olha que bacana. Sagitário, seja o protagonista da sua jornada. Tudo a ver com a frase justamente desse processo de instabilidade, né, que você está passando num âmbito particular. Lógico, vai ter ajuda para você, mas para aquele grupo que eu falei que ele vai ser justamente a força motriz que vai tirar ele daquela estabilidade, né? Seja protagonista da sua jornada. Vamos escrever essa frase aqui embaixo, por favor. Interajam nas mensagens aqui e vamos criar essa egrégora, essa corrente do bem com essa mensagem. Escrevam, seja protagonista da sua jornada. Combinado? Signo de Sagitário, é com muito coração e com muito carinho que eu faço a leitura para você sempre. Se me ajudou, com certeza vai ajudar todos vocês, tá bom? Aguardo vocês até na próxima leitura. Uma ótima semana. Gratidão.